Eu até faço uma dieta, mas não tira minha cerveja não. Para emagrecer, eu preciso parar de beber? A bebida alcoólica é um hábito tão arraigado na nossa sociedade, na nossa cultura, que é quase impossível pensar em um evento social sem pelo menos uma cerveja, não é? Somos 9 milhões de pessoas no Brasil que ingerem 1 ou 2 doses de bebida alcoólica por dia. Mas para que as pessoas bebem? Para se anestesiar, para ficar feliz, para esquecer algo, para lembrar, para se conectar inconscientemente com alguém, para ter coragem, para fazer parte do grupo, para socializar. Enfim, há quem precise beber uma dose de álcool no final de um dia tenso para dar aquela relaxada. Há quem beba para pegar no sono mais facilmente. E você? Por que razão ou por que razões você costuma beber? Eu quero falar aqui sobre a relação do álcool no emagrecimento, mas antes nós precisamos entender as principais questões que também são importantes relacionadas ao álcool. Como, por exemplo, o fato de que quando ingerimos bebida alcoólica, nós ficamos mais vulneráveis a tudo, inclusive a outras drogas. Atenção! Se você tem predisposição ao vício, qualquer tipo de vício, ou está lutando contra um, cuidado! O álcool é a porta de entrada para outras drogas, para outros vícios, apesar de ser um tipo de entorpecente socialmente aceito, não é? Então não podemos deixar de considerar isso. As pessoas que usam algum tipo de droga geralmente começaram pelo álcool. O álcool é a 7ª causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Sociedade Americana de Oncologia Clínica declara o consumo de álcool como fator de risco para múltiplas neoplasias malignas. Mesmo o consumo moderado pode aumentar o risco de câncer, apesar de que os maiores riscos estão associados ao consumo de longo prazo. Limitar o consumo de álcool é uma forma de prevenir contra o câncer e outras doenças degenerativas. Dados publicados no The Lancet Health Journal revelam que as pessoas que bebem de maneira excessiva também apresentam maior tendência a outros hábitos deletérios, como o fumo, a má alimentação e o sedentarismo. O estudo mostrou também um aumento da depressão e da demência relacionada ao consumo de álcool. Mas e aquela história de que uma tacinha de vinho ao dia protege o coração? E a dieta do Mediterrâneo, que é considerada tão saudável e inclui o vinho tinto? Vamos lá, vamos colocar cada coisa em seu lugar. Dieta do Mediterrâneo é considerada saudável por ser rica em alimentos frescos, peixes, legumes, frutas, gorduras de boa qualidade e não o vinho isoladamente. O vinho tinto contém, sim, substâncias benéficas para a nossa saúde que nós chamamos de compostos bioativos, procianidinas, polifenóis e o resveratrol, que pode evitar a formação de placas de gordura nas nossas artérias e está inclusive associado à longevidade. Porém, a quantidade dessa substância em uma taça de vinho é muito pequena, quase insignificante. Nós precisaríamos de uma quantidade tão grande de vinho para conseguir uma dose significativa de resveratrol que nós morreríamos intoxicados por álcool antes de conseguir isso. A melhor opção nesse caso seria a ingestão de outras fontes desses compostos ou até a suplementação do resveratrol. Quais são os malefícios do álcool para a nossa saúde? O cérebro é o primeiro órgão a ser afetado. O álcool inibe a ação de neurotransmissores responsáveis pela capacidade de consciência, de pensamento e raciocínio. A longo prazo, o hábito de beber inibe a ação de neurotransmissores e pode levar à perda de memória. Além do cérebro, os rins, que são os responsáveis por filtrar as impurezas do nosso corpo, eles ficam sobrecarregados. Afinal, o álcool é uma substância impura, tóxica. Quando nós consumimos o álcool em quantidade elevada, nós comprometemos as funções dos rins. As enzimas do fígado também ficam comprometidas com a ingestão de álcool. O trabalho de metabolização de substâncias pelo fígado torna-se mais lento. E essa sobrecarga do fígado para lidar com o álcool pode levar ao desenvolvimento de hepatite e até cirrose alcoólica.
O álcool é uma substância tóxica. Em excesso, ele atrapalha a absorção de micronutrientes, além de agredir a mucosa gástrica, piorando os sintomas de gastrite, principalmente naquelas pessoas que já são suscetíveis a essa irritação no estômago. O álcool aumenta a perda de massa magra. A recuperação muscular após um treino, por exemplo, fica comprometida se você ingere álcool. Você já teve essa experiência de ingerir bebida alcoólica e no dia seguinte fazer um treino e perceber que o rendimento não está como antes? E aquela história de que beber uma dose antes de dormir melhora a qualidade de sono? É um mito, porque pelo contrário, apesar de dar aquela relaxada e te ajudar a adormecer com mais facilidade, o álcool gera distúrbios do sono. O seu sono fica agitado, o que afeta diretamente a nossa saúde e o emagrecimento. A obesidade está comumente associada à ingestão de álcool. Então, o álcool engorda? Veja bem, para cada 1 grama de etanol são formadas 7 calorias, que é uma quantidade considerável de energia se a gente comparar aos carboidratos e às proteínas, que fornecem 4 calorias, e aos lipídios, que fornecem 9 calorias por grama. Então, essa energia vinda do álcool é conhecida como uma caloria vazia, porque apesar de seu alto valor energético, faltam nutrientes essenciais como aminoácidos, vitaminas, minerais. É uma caloria que não oferece nenhum valor nutritivo para o nosso organismo. E tendo calorias, vai te levar ao sobrepeso, dependendo da quantidade, da frequência e o modo como você consome. Por exemplo, você consome a sua dieta habitual e ainda acrescenta bebida alcoólica, de forma que você causará um grande excesso calórico e vai mesmo acumular gordura no corpo. Além de que, quando você bebe, você fica mais vulnerável. E isso faz algumas pessoas achar que pode comer de tudo, perde a noção da saciedade. E olha que geralmente você não come só o habitual quando está bebendo, você consome um pouco mais e geralmente são os petiscos, as frituras, carne assada, queijos gordurosos, o que faz você ganhar ainda mais gordura. O fato é que o álcool é uma fonte de energia diferente de todas as outras, porque não pode ser estocado no nosso organismo. Por ser uma substância tóxica, ele deve ser eliminado do nosso corpo o mais rápido possível. Assim, o álcool vai ter prioridade no metabolismo e altera as outras vias metabólicas, incluindo a oxidação de gorduras. Simplificando, é assim: o corpo prioriza a eliminação do álcool e não elimina a gordura do corpo, que favorece esse estoque de gordura no organismo, preferencialmente na área abdominal. Então, quando você bebe, você paralisa o emagrecimento e acumula ainda mais gordura no corpo, principalmente na barriga. Sim, os estudos mostraram que o consumo de álcool esteve associado positivamente à obesidade abdominal, principalmente nos homens. O álcool, presente em qualquer bebida alcoólica, além de não nos trazer nenhum nutriente, é muito calórico. E toda caloria em excesso no nosso corpo é transformada em gordura, porque o tecido adiposo é o nosso estoque de gordura. Se você estiver dentro de um processo de emagrecimento e beber álcool, você vai notar um aumento no seu peso instantaneamente. Sim, além de aumentar a gordura, o álcool aumenta a retenção de líquido e você pode se desmotivar com isso e acabar perdendo o foco. Eu falei sobre isso no vídeo Ganho de Peso no Final de Semana. Álcool não é benéfico para a saúde, mas pode ser consumido moderadamente e de forma consciente. Isso é, se você consegue ter o controle sobre a quantidade do que bebe. Tomar vinho ou a sua cerveja não vai ser um problema se isso não virar uma rotina. E se você consegue ser moderado, o vinho pode sim fazer parte dos seus pequenos prazeres dentro do seu equilíbrio. Mas o que é ser moderado quando falamos de bebida alcoólica? Eu pesquisei sobre esse conceito do termo uso moderado, que vemos tanto nas propagandas, nas recomendações de saúde. E para a Organização Mundial de Saúde, uso moderado é um termo impreciso que define
um padrão de consumo com quantidades de álcool que por si só não causam problemas à saúde. Muitas vezes, o uso moderado é empregado como sinônimo de uso social, definido como não problemático e ditado conforme costumes, as motivações e as formas socialmente aceitas. É difícil definir o que é uso moderado, até por causa das diferenças individuais. Veja bem, a quantidade de álcool que uma pessoa pode consumir sem ficar embriagada varia conforme a sua experiência, conforme a sua tolerância, o seu metabolismo, a sua vulnerabilidade genética, conforme o seu estilo de vida e o intervalo de tempo em que o consumo é realizado. Ingerir 3 doses em 1 hora, por exemplo, produz uma concentração sanguínea de álcool muito maior que as mesmas 3 doses durante 3 horas, durante um período maior. Então, não existe um nível seguro para consumo de álcool. Claro que há formas de consumo que oferecem menos riscos, mas a Organização Mundial de Saúde não estabelece limites específicos, porque a evidência mostra que a situação ideal para a saúde é não consumir nenhuma quantidade de álcool. O álcool está intimamente relacionado com cerca de 60 diagnósticos diferentes. Por isso, quanto mais você bebe, maior o risco de doenças. Considerando tudo isso, então eu te pergunto, será que não vale a pena diminuir as doses que você costuma beber? Você já deve ter tido a experiência de sair para um barzinho ou ir a uma festa sem poder beber nada de álcool, seja porque você estava fazendo um tratamento de saúde, usando algum medicamento. Você pode até ter reclamado, ter achado sem graça, ver todo mundo bebendo e ter até se sentido meio deslocado e talvez até foi embora mais cedo. Mas será que isso é tão difícil assim? Mas Nutri, não dá para emagrecer bebendo? O álcool vai tornar esse processo bem mais lento, o que pode te desmotivar. Levando em conta tudo que eu expus aqui, o ideal é que você não beba. Vale muito a pena para o seu emagrecimento e para a sua saúde. Mas eu te pergunto, você vai conseguir se manter sem nenhuma bebidinha por quanto tempo? Você precisa analisar até onde consegue ir, porque se você for daqueles que não consegue mesmo ficar sem aquela cervejinha, você vai precisar aprender como fazer isso de forma equilibrada. E é para isso que eu estou aqui. Eu vou te ensinar algumas estratégias. Anote aí. Primeiro, escolha os eventos que você vai beber. Não beba em todos, principalmente se você tiver uma vida social intensa. Se você sai 4 vezes por semana, escolha 1 ou 2 desses dias para beber álcool. Não, Nutri, eu bebo só 1 vez por semana. Mas aí bebe 15 chopes no mesmo dia. Então, reduza para 5 chopes, por exemplo. Segunda dica, antes de começar com álcool, beba um copo grande de água gelada. É frequente as pessoas chegarem com sede em algum barzinho, por exemplo, e logo ir querendo matar a sede com uma tulipa de chopp. Sede se satisfaz com água. Bebida alcoólica você deve degustar. Terceira dica, aumente o consumo diário de vegetais, principalmente os verdes e as proteínas magras. Por exemplo, carnes sem gordura, brócolis, couve, rúcula. Assim, você vai comer menos carboidratos e ainda vai ofertar os micronutrientes necessários para o trabalho do fígado na hora que ele for metabolizar o álcool. Quarta dica, selecione os petiscos mais leves. Quando você bebe, você sente vontade de comer alimentos que não são nada saudáveis, o que pode significar ainda mais calorias em excesso e ainda maior prejuízo à sua saúde. Não dá para ingerir álcool e ainda descuidar do que você come. O fato de você estar dando aquela relaxada com o seu drink não quer dizer que você precise relaxar com a sua dieta e sair comendo aquele tanto de fritura. Pelo contrário, você vai precisar escolher alimentos ainda mais nutritivos. Você vai precisar se cuidar ainda mais. Quinta dica, beba devagar, até para que você tenha a chance de perceber a hora de parar. Sexta,
Beba bastante água entre um gole e outro da bebida. O ideal é a proporção de 1 para 1, para se manter bem hidratado, ou seja, um gole da sua bebida e um gole de água. E assim você vai alternando. O álcool causa uma falsa sensação de hidratação, porém, ele na verdade te desidrata. O álcool, ele aumenta a sua diurese, fazendo com que você elimine mais líquidos. Então você vai precisar repor essa água que está sendo perdida, e a água é essencial para o seu metabolismo e para a detoxificação desses elementos tóxicos. Sétimo, escolha bem a sua bebida. Faça a escolha que vai resultar em menos calorias. Eu escuto muito falar que o gin é a bebida mais fit, que não engorda, mas será mesmo? Os boatos de que o gin engorda menos que as outras pode ser por 2 fatores. Primeiro, porque o seu teor alcoólico é maior, o que na teoria pode te satisfazer mais rápido, fazendo com que você tome menos. E também por ser uma bebida destilada e não fermentada. Então, como o que difere uma bebida da outra é o seu teor alcoólico, quanto mais álcool você ingerir, mais calorias. Então, tudo vai depender da quantidade que você consome. Além disso, as calorias vão depender também da marca da bebida e os outros ingredientes que são acrescentados para fazer os drinks. E o gin geralmente se bebe em forma de drink, misturado com essências, xarope, sucos, frutas, água tônica e o que mais a criatividade deixar. Elementos que são ricos em açúcar, o que aumenta ainda mais o número de calorias da bebida. Então, antes que você me pergunte qual a bebida menos calórica, eu já vou te dizer. As destiladas têm teor alcoólico maior, mas são aquelas que você costuma beber em menor quantidade, teoricamente. A cerveja geralmente se bebe em maior quantidade, mas tem um teor alcoólico menor. Então, por isso eu digo, beba a que você mais gosta, mas beba pouco. A 8ª estratégia para equilibrar o consumo de álcool com o seu emagrecimento é: fuja das bebidas que contenham leite condensado, creme de leite e o açúcar, obviamente. Pensando ainda no número de calorias da bebida, quando nós adicionamos outros ingredientes, a quantidade calórica aumenta muito. No caso da caipirinha, por exemplo, além das calorias da dose de álcool, você deve somar as calorias da fruta e do açúcar. A caipirinha com açúcar tem aproximadamente 270 calorias, enquanto que só a dose de cachaça tem 130. 9ª estratégia. Se você escolher uma bebida que pode ser tomada com gelo, capriche na quantidade de gelo para diluir o teor alcoólico e também dar aquela sensação de refrescância e, consequentemente, diminuir o volume de álcool que você vai consumindo. 10ª e última estratégia. Deixe algo preparado para você comer em casa na volta da noitada. Geralmente, quando você passa muito tempo bebendo nas festas, sempre volta para casa com muita fome, não é? E o resultado disso geralmente é um fast food de última hora que aumenta o ganho de gordura. Então se planeje antes e prefira algo mais nutritivo para que isso atrapalhe menos o seu desenvolvimento na dieta e no seu resultado de emagrecimento. Então, para emagrecer, preciso parar de beber? Você aprendeu aqui nesse vídeo que álcool intoxica, incha, álcool atrapalha o seu metabolismo muscular, te deixa doente, atrapalha o seu sono e engorda. Então, sim, você precisa pelo menos reduzir o consumo de álcool para emagrecer. Reduzir tanto na frequência como no número de doses. Eu espero que essas estratégias tenham te ajudado, te trazido alguma inspiração e espero que essas informações a respeito do efeito do álcool na nossa saúde tragam a você maior consciência sobre como lidar socialmente com as bebidas alcoólicas. Esse é um aspecto muito importante, afinal, a bebida alcoólica faz parte da nossa vida durante muitos anos ao longo da nossa vida. Então vale a pena você repensar a forma como está lidando com essas bebidas, o tipo de bebida, frequência, ok? Se eu te ajudei,
deixa para mim um comentário, me diga se tem alguma dúvida e se você se lembrou de alguém e acha que esse conteúdo pode trazer ainda mais conhecimento para outras pessoas, compartilha. Vamos levar essa informação para um número maior de pessoas, ajudar ainda mais pessoas a se manterem saudáveis, a emagrecerem com mais saúde e, claro, prevenir várias doenças. Me siga nas outras redes e a gente se vê no próximo vídeo.